Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e para todo sempre. Quero, nesta noite, agradecer a Deus por mais um dia de vida e agradecer pela vida. Quero também, nesta noite, agradecer ao Criador pela oportunidade que Ele nos concede de assim falarmos de Sua palavra. Que Deus continue protegendo a tua vida, continue te abençoando e dando você uma direção para seus propósitos, para as suas ocupações. Em nome de Jesus, que Cristo venha ser sempre o senhorio da vida de todos vocês. Estamos começando mais uma live aqui nesta noite e nós iremos falar sobre o príncipe dos judeus e o mestre dos judeus. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela irá falar com sua vida e tenho certeza que a palavra ela vai tomar sobre tua vida uma direção por você e ela vai fortalecer o teu interior e vai alimentar a tua alma. Aleluia! Está conosco nesta noite, nos assistindo, a nossa irmã Fernanda dos Anjos. Irmã Fernanda, seja bem-vinda. Que a paz de Jesus esteja contigo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua parentela e venha cuidar grandemente da sua família e que venha dar a você proteção divina, em nome de Jesus. Que Deus continue guardando todos vocês e assim também Deus possa dar a cada um de vocês bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Nós iremos hoje falar sobre o príncipe dos judeus e o mestre dos judeus. Seja bem-vinda, permaneça conosco nos assistindo. Está conosco também o nosso irmão Ailton Oliveira. Boa noite, irmão Ailton. Que Deus em Cristo continue te abençoando, guerreiro. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua família, tua esposa, teu filho, teu lar. Que venha continuar protegendo a sua família, em nome de Jesus. Que dê proteção divina sobre vocês e em nome de Jesus que as bênçãos e as vitórias alcance tua vida em nome de Jesus e de sua família. Um abraço para você, para o Zequinha, para todos aí em nome de Jesus, viu? Nós iremos hoje falar sobre o príncipe dos judeus e o mestre dos judeus. E tenho certeza que esta palavra, como todas as outras que foram aqui ministradas por mim, ela terá com certeza, sem sombra de dúvida, uma grande importância para você, tanto no aprendizado como para você se alimentar desta palavra divina. Eu tenho certeza que Deus irá falar de uma forma especial com todos nós hoje, a respeito desta mensagem. Amém? Eu vou já dar início aqui a esta palavra que está no Evangelho de Jesus escrito por João. João, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Eu vou fazer a leitura desta palavra, você ouça e acompanhe esta leitura. Logo em seguida eu irei ministrar esta palavra para a glória de Deus. Amém?
João capítulo 3, versículo 1 está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Esta foi a pergunta que ele fez para Jesus. E Jesus responde no versículo 4. Disse no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E ele diz no versículo 8: o vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu novamente e disse: como pode ser isso? E ele responde, Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 13, e termino. Ninguém subiu ao céu. Jesus está dizendo: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Amém? É muito marcante essa história sobre Nicodemos, porque para ele conseguir encontrar com Jesus, ter um encontro com Jesus, ele teve que sair à noite para se encontrar com Jesus. Porque se fosse durante o dia, ele é príncipe dos judeus e sempre está na sinagoga. Sendo assim, durante o dia, ficaria muito difícil para ele sair, mesmo sabendo aonde Jesus estava, mesmo que o seu desejo e a sua vontade era de estar com ele e ouvir ele falar. Aquela vontade, aquele desejo só ficava dentro de Nicodemos, ardentemente sobre ele, querendo ver onde esse homem estava e quando ele conseguiria sair da sinagoga, do sinédrio, para conseguir ter um encontro com Jesus, para conhecê-lo pessoalmente, porque ele estava ouvindo os rumores a respeito de Jesus e isso deixou ele intrigado. Isso deixou o príncipe dos judeus completamente confuso. Por quê? Porque ele percebeu que o que definia as características em Jesus eram os sinais
que ele vinha fazendo da parte de Deus. Os sinais que Jesus operava causou um grande alvoroço na vida de Nicodemos, ao ponto de ele procurar de alguma maneira ter um encontro com Jesus, que é o mestre. E ele sabia que se ele saísse de dia, ele perderia o seu cargo, ele seria destituído do seu cargo. Ele deixaria de ser um príncipe da sinagoga. Para ele não perder esse cargo, porque este cargo para ele era muito importante, ele conseguiu procurar uma melhor maneira de ter um encontro com Jesus Cristo. Ele sabia que durante o dia a sinagoga tem trabalhos para serem realizados. E ele tem que estar presente porque ele é um dos príncipes. E os príncipes dos sacerdotes não podem faltar nas reuniões da sinagoga. Então ele sabia que a única maneira para ele ter esse encontro seria à noite. Por quê? Porque à noite, num determinado horário, então as portas da sinagoga se fechavam. E os príncipes e os sacerdotes iriam para suas casas, voltavam para suas famílias. Então nesse dia ele decidiu não ir para sua casa e sim ir até ao encontro de Jesus. E saindo ele de noite, ninguém os outros príncipes, nenhum daqueles outros príncipes iria imaginar que ele iria ter um encontro com Jesus. Ele iria atrás de Jesus procurá-lo para querer uma conversa com ele. Isso mexeu tanto com Nicodemos que esse príncipe, ao invés de ir para a casa dele, ele foi atrás de Jesus. E encontrou com Jesus. Encontrando com Jesus, a primeira palavra que sai da boca deste príncipe, quando encontra Jesus, o príncipe reconhece que Jesus é um mestre. Quando ele diz o seguinte: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quando ele reconhece, no encontro que ele teve com Jesus, que Jesus é um mestre, e que ele veio de Deus, porque aqueles sinais que ele operava, homem nenhum podia fazer aqueles sinais. Pelos sinais ele conseguiu descobrir que Jesus era o Filho do Altíssimo. Oh glória, aleluia! Os sinais que Jesus operava em Israel marcava a vida de Jesus, porque todos esses feitos chegavam aos ouvidos de Israel e o povo ficava perturbado. Que homem é este? Que rumores é esse que nós estamos ouvindo, que ele cura, que ele está promovendo milagres? Pessoas que estavam cegas agora já estão enxergando. Pessoas que estavam paralíticos já estão andando. Pessoas que estavam numa condição maligna, ele expulsou esses demônios. Quem é este homem? Eu quero conhecê-lo. Eu quero conversar com ele. Eu quero saber na presença dele que tipo de homem ele é. E nesta conversa que eu vou ter com ele, eu vou conseguir saber realmente se ele é o Filho de Deus. E quando ele profere esta palavra dizendo, Rabi, bem sabemos que é mestre, reconhecendo mestre,
e que ele é vindo de Deus e que os sinais que ele opera, para ser operado aqueles sinais, Deus tem que ser com esta pessoa. Em seguida, quando Jesus ouve esta pergunta, ele responde: na verdade, eu te digo que se você não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Quando Jesus responde desta maneira, obviamente que a cabeça, né, a mente de Nicodemos entra em uma confusão terrível. Porque ele diz diretamente para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não verás o reino de Deus. Ele não entendeu. E em seguida, ele faz outra pergunta: como pode ser eu, velho, nascer de novo? Por acaso eu posso voltar a entrar no ventre de minha mãe, sendo eu uma pessoa velha de idade? Ele tinha 60 anos. Só que essas palavras que Jesus falou não se referia no sentido de ele voltar a entrar no ventre da mãe dele. Obviamente que não. Porque isso também seria algo impossível. Ele precisaria estar do tamanho de um recém-nascido até antes dos 9 meses para estar dentro do ventre. Caso contrário, ele não poderia mesmo entrar, porque já saiu. Mas a pergunta que ele faz é tão fora de sentido. Como pode eu então voltar a entrar no ventre da minha mãe se eu já sou velho? Por acaso isso pode acontecer? Em outras palavras, né, ele dizendo: eu posso voltar então para lá? Jesus disse: não é para aquele ventre. Não é para o ventre de onde você saiu. Quando eu me refiro que você tem que nascer de novo, Nicodemos, é que você tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado. Quando você for batizado, então você vai poder ver o reino de Deus. Por quê? Porque logo vai se abrir para a tua vida um conhecimento sobre o mundo espiritual. Aleluia! Está conosco também a nossa irmã Sandra Ribeiro, está nos assistindo. Paz seja convosco, diaconisa Sandra Ribeiro. Seja bem-vinda mais uma vez. Por mais uma noite estamos aqui pela permissão do Eterno, falando da palavra dele. Permaneça conosco nos assistindo. Já vou retomar o raciocínio depois da saudação que eu aqui estou fazendo para você. Iremos continuar falando sobre Jesus e Nicodemos. Que a paz de Jesus esteja contigo, protegendo a tua família, teu esposo, teu filho, teu lar, o teu ministério. Te guarde, te proteja, livre do mal e continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Amém? Retomando o raciocínio, quando Nicodemos se encontra ali procurando respostas para responder às perguntas de Jesus, ele fica confuso. Por que ele fica confuso? Porque quando Jesus diz para ele que ele tem que nascer de novo, ele pensa que ele tem que voltar para o ventre da mãe. Ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Como eu disse aqui em outras mensagens que eu já aqui ministrei, eu disse que a fala de Jesus para o povo tinha uma certa dificuldade de compreender o que Jesus falava. Por quê? Porque a fala dele não era somente uma fala humana, como num trocadilho de palavras, de um diálogo, de uma conversa entre uma pessoa e outra.
que é fácil de se entender. Amém, minha irmã. Eu também amo vocês em Cristo. É muito bom ouvir isso e permaneça aí para a gente chegar num ponto específico desta mensagem. Amém? Saudade, em breve estarei aí ministrando na igreja onde você é responsável e será uma honra, será uma alegria voltar a esta casa de Deus. Amém? Deus continue te abençoando. Então, a fala de Jesus para Nicodemos teve um sentido que, naquele momento, a maneira como ele se comportou diante de Jesus foi algo completamente absurdo. Jesus disse, para você ver o reino de Deus, para você ver, não digo para você entrar. Para ver é uma coisa, entrar no reino é outra coisa. Para você ver este reino, que eu pertenço a ele, você precisa nascer de novo. Aí ele responde, como? Por acaso eu posso voltar a entrar no ventre da minha mãe? Olha só a resposta que ele dá para Jesus. Jesus disse, claro que não. Será impossível, né, você fazer isso. Mas quando eu me refiro você nascer de novo, é você nascer da água, é você nascer do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo para ele, você precisa ser batizado. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa receber o batismo. Quando você receber esse batismo no mundo espiritual, a sua visão vai se abrir. E você vai ver o reino de Deus. Você vai compreender o que é o reino de Deus e qual é a vontade de Deus para a criação humana. Só que quando Jesus responde para ele que ele não tinha como voltar para o ventre da mãe, que sim seria num batismo, nascer da água e do Espírito, Jesus estava convidando Nicodemos para ser um dos seus primeiros discípulos. Porque quando Jesus convoca a missão dos 12, quando ele anuncia que irá escolher 12 pessoas para serem seus discípulos, ele não havia escolhido nenhum. No capítulo 3 da narrativa da história de Nicodemos, Nicodemos ouve os rumores e logo então ele vai ter de noite com Jesus. Num argumento, num trocadilho de palavra, numa conversa sensata e sadia, ele ouve Jesus dizer para ele que para ele seguir Jesus, ele precisa nascer de novo. Jesus está ali fazendo um convite para ele e ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. Como foi ele que foi procurar por Jesus, Jesus deu a ele a condição de ser um dos seus primeiros discípulos, porém, ele não compreendeu. Perdeu uma grande e única oportunidade para a sua vida, porque esta oportunidade não voltou mais para ele. Quando Jesus disse para ele, você tem que nascer da água e do Espírito, Jesus estava convidando ele para ser um discípulo de Jesus. Logo então, como ele não entende o que Jesus está falando, Jesus vai mais além em seu argumento, na sua conversa com Nicodemos. Um príncipe sai à noite para encontrar o seu mestre. E ele ouve o que o mestre está dizendo para ele. O que é mais interessante é o que eu vou falar agora. Quando isto acontece, que ele não entende, e Jesus explica e depois ele passa a entender que para ele ver este reino, que ele está lá na sinagoga falando deste reino, ele precisa nascer da água e do Espírito para compreender melhor sobre este reino.
porque na teoria ele só vai aprender, mas na prática os olhos dele vai conseguir ver o reino de Deus, vai ter uma comunhão com o mundo espiritual. Está conosco nos assistindo a nossa missionária Laila Silva. Te amo. Que Deus em Cristo continue te abençoando grandemente a tua vida, te proteja, te guarda, livra do mal, continue abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Retomando o raciocínio, quando ele passa a compreender, ele sabe que para ele ser um discípulo de Jesus, ele tem que abrir mão do seu cargo. Ele tem que deixar o cargo de príncipe dos sacerdotes para ser um aluno de Jesus. Então ele passa uma confusão na mente de Nicodemos. E ele então decide, se eu deixar o meu cargo de príncipe dos sacerdotes para ser aluno, eu serei rejeitado. Se eu aceitar a ser um discípulo, eu tenho que abandonar aquele cargo. Então ele fez uma escolha. Ele não abriu mão do cargo para ser discípulo e permaneceu príncipe e não aceitou ser discípulo. Essa oportunidade que ele recebeu, ele nunca mais iria receber de volta, porque logo nos capítulos mais para frente, começa então a se falar sobre a escolha dos 12. E observa que Nicodemos não estava entre as escolhas do mestre quando ele foi fazer a escolha dos 12. Porque Jesus foi convidar ele primeiro, antes da escolha dos 12. E ele ficou entre a cruz e a espada. Ou eu vou ser o aluno, ou eu permaneço com cargo. Mas para mim, ser discípulo e permanecer com cargo, não posso. Ele me deu a condição que para mim ser discípulo dele, eu tenho que abrir mão do meu cargo na sinagoga. E o que ele fez? Ele preferiu ficar com cargo e não com o convite que Jesus fez para ele. O que me é muito curioso e é muito interessante é que quando ele descobre que teria que abrir mão, então ele permanece com seu cargo e não aceita o convite do mestre. Quantas pessoas não abrem mão daquilo que faz para ser, quando é convidado por Jesus para ser um aluno, para ser um convertido, para ser o seu discípulo, tem que abrir mão de algumas coisas que eles gostam. Eles sempre dão o seguinte argumento: ah, mas para mim não é fácil, eu vou ter que largar tudo que eu construí uma vida, eu vou ter que largar isso aqui para mim servir a Deus. Vai ser um pouco difícil, porque as pessoas na rua não vão entender isso. As pessoas vão começar a falar de mim e elas não vão entender, vão querer saber o que aconteceu, por que eu estou indo para a igreja agora. Então, assim, o povo aí na rua já sabe a minha história, já sabe o que eu fiz, qual é a procedência da minha vida. Não vai ser tão fácil para mim abrir mão do que eu fiz durante muito tempo para agora eu aceitar Jesus e servi-lo. Eu já encontrei pessoas que disseram isso. Não é fácil para mim, eu sou muito conhecido, fiz muita coisa errada aí fora. Se eu abrir mão desta vida errada para mim aceitar Jesus e ir para a igreja, assumir um compromisso, o povo vai achar que eu estou me escondendo. O povo vai achar que eu estou jurado de alguma coisa e estou me escondendo. Estou procurando alguma forma. Eu estou aqui na igreja porque eu estou correndo de algo. Eu já ouvi isso. E Jesus simplesmente faz o convite. Desde quando ele fez para Nicodemos, ele continua fazendo esses convites até hoje. Convida sempre alguém que não o conhece,
para servi-lo. Aí a pessoa olha para a tua vida e para aquilo que ela tem. E ela faz uma autoanálise. Para me servir a Jesus, eu tenho que abrir mão disso? Mas isso que eu tenho está tão confortável, está tão bom. Não sei. Aí sabe qual é a resposta que a pessoa dá? Ainda não é a hora. Quando chegar a hora eu vou saber. Ainda não chegou a hora não, mas eu agradeço. Chega a dizer ainda desta forma, eu agradeço. Obrigado, mas ainda não é hora não. Não é hora. Nem sabe do que está falando. Recebeu um convite do Filho do Altíssimo. E na escolha entre a vida errada para viver uma vida transformada, prefere ficar na vida que está e rejeita o convite do Mestre. Nicodemos é um exemplo para nós e nos ensina que todos os dias muitas pessoas são convidadas por Jesus a serem convertidos por Ele. Largarem aquela vida difícil e errada que vive para ter uma vida digna diante de Deus, aceitando Jesus como seu Salvador. E o que fazem a maioria? Ainda não é a hora. Ah não, eu tenho muito que viver ainda, eu sou muito novo. Ah não, as coisas estão começando a dar certo para mim aí, numas coisas que eu tenho feito. E eu agradeço pela oração, eu agradeço, por você estar falando essas palavras para mim, mas ainda não chegou o meu momento, ainda não. Na verdade, não sabe nem do que está falando, porque o que a gente vê é isso. Tanto pessoas que estão dentro da casa de Deus, que vai para a igreja e na hora da confissão de fé fica entre a cruz e a espada. Eu aceito ou não aceito? Se eu aceitar, vou ter que abrir mão de algumas coisas. É claro que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você acha que uma pessoa que é um assaltante, é um ladrão, ele vai servir a Deus e vai continuar roubando? Vai continuar sendo um assaltante? É claro que não. Então ele vai ter que abrir mão de uma vida suja para adotar novos princípios em sua vida. Você acha que uma pessoa que é traficante, que é um usuário de drogas, quando ele aceita Jesus, ele vai continuar usando drogas ou vai continuar traficando? É óbvio que não. Ele sabe que estas coisas não condiz com o compromisso com Deus. Então ele vai ter que abrir mão, vai ter que parar de usar droga, vai ter que parar de traficar. Por quê? Porque Jesus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus busca todo tipo de pessoa em todo grau de sujeira e o convida para ser transformado por Ele. Mas muitos ficam indecisos e preferem permanecer na vida que está suja e não prefere ser limpo por Jesus. E não aceita o convite que o Mestre faz a esta pessoa. O que Nicodemos faz mostra para todos nós que até hoje existem pessoas na mesma condição que ele. Por quê? Porque Jesus disse para ele assim ainda: não te maravilhes. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O homem recebe um convite de Jesus e prefere ser príncipe ao invés de ser um discípulo de Jesus. É como o jovem rico. O jovem rico que tinha 17 anos de idade, Jesus estava passando ali pela cidade e ele para Jesus e pergunta para Jesus: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele:
Jesus disse assim: olha, já que você obedece os mandamentos, obedece também a lei e os seus pais, agora para você entrar no reino, você tem que repartir os teus bens com os pobres, não dá tudo, como algumas pessoas falam, porque não medita, não lê e fala errado. Não é dar tudo aos pobres, errado isso. É repartir o que você tem de muito com aquele que nada tem. Foi isso que Jesus disse para ele. Ele era rico. Reparte os seus bens com os pobres, dê uma parte do que você tem, que é muito para você, e não vai te fazer falta nenhuma se você der a quem precisa. Dê um pouco desta riqueza a pessoas necessitadas. Se você fizer isso, depois você vem e me segue. O que ele fez? Ele também recebeu o convite de Jesus para ser o quê? Discípulo. O que ele fez? Ele saiu, se escondeu no meio da multidão entre os discípulos e foi embora. Aí um dos discípulos perguntou: mestre, por que ele foi embora? Aí Jesus respondeu: porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo a ele é que pelo convite que foi feito, tocou simplesmente na ferida dele. Por quê? Porque tudo o que um rico tem é seu dinheiro e mais nada. Ainda que ele tenha família, o tudo do rico não é sua família, é o seu dinheiro. Porque o Deus do rico é o dinheiro. Tudo ele quer fazer baseado em seu dinheiro, na sua riqueza. Jesus, ali naquele momento, Jesus olhou para aquele rapaz e fez um convite a ele naquilo que ele realmente iria ter que decidir. Jesus disse: você quer me seguir? Vai, reparte com os pobres os teus bens. Depois você volta aqui e aí você vai caminhar comigo, em outras palavras. O que eu aprendo também com estes dois homens que foram convidados por Jesus para serem discípulos e não abriram mão, um não abriu mão do cargo e o outro não abriu mão da sua riqueza, é que existem pessoas que não vão abrir mão das coisas para servir a Jesus, porque para elas aquilo é tudo que ela tem, para elas aquilo é o máximo de sua vida, e elas acham que não é necessário abrir mão do que tem para servir Jesus. Precisa abrir mão de algumas coisas, sim. Para você se aproximar, para mim chegar próximo de Jesus, para me servir a Jesus, tenho que abrir mão de algumas coisas. Jesus mostrou a diferença, que um não abriu mão por causa de um cargo e o outro não abriu a mão para servir a Jesus por causa de seu dinheiro, a sua riqueza. O que eu aprendo? A palavra de Deus diz assim, que aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ou aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então Jesus olha para esse jovem de 17 anos e diz: ele vai ter que tomar uma decisão, e a decisão será: se reparte o que tem com os pobres, porque para me seguir tem que estar nas condições que eu dou a eles, para me servir. Aqui, diante de mim, ninguém vai ter grandeza. Se vem me servir sendo rico, não será mais rico, será um discípulo, será um aluno. Tua riqueza vai ficar, você será o meu aluno. Não vai faltar para você o que comer, nem beber, e você terá todo dia ensinamentos para você crescer e ser uma pessoa transformada por mim. Ele não aceitou, fez a mesma coisa que Nicodemos. Você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que quando Nicodemos, ele era príncipe da sinagoga, diante do
mestre judeu dos judeus estava ali, dando a ele a condição de ser discípulo e ele preferiu ficar com o cargo? É o que muita gente faz. Irmão Tércio, eu vou ter que abrir mão disso para me servir Jesus? Vai. Vai, porque com Jesus a prepotência, a arrogância, a falta de humildade, essas coisas, para caminhar com Jesus, não pode. Para caminhar com Jesus, quando Ele prosperar a tua vida de alguma forma que seja, trabalhando, dando a você recursos, dando a você alguma ideia sobre um planejamento para você ter o seu próprio negócio e ele prosperar você, você precisa entender o seguinte, que quando isso acontecer na tua vida, você precisa abençoar quem não tem. A vida só faz sentido quando você ajuda uma pessoa. A vida ela só tem sentido quando você descobre que para você ser parecido com Jesus, você tem que fazer as coisas que Jesus fez pelo próximo. Tá com fome? Não tem o que comer? Se assente. Eu vou trazer comida para você comer. Está sem vestes? Se acalme. Eu vou procurar vestes para você se vestir. É assim. Isso e outras coisas mais é o que define uma pessoa em ser cristão. Não ser religioso. É ser cristão e não ser evangélico. Ser cristão. É você imitar a Cristo. Porque o que a gente mais consegue perceber é que quando Jesus convida alguém e prova ela naquilo que ela mais gosta, naquilo que ela mais ama, onde está o seu coração, ela fica em dúvida se abre mão daquilo para servir Jesus. Porque existem pessoas que dizem assim: o Criador dá uma permissão para uma pessoa desta família estar em uma situação hospitalizada. Ela passa por um momento difícil e vai para o hospital. Se encontra enferma. Naquele momento o quadro daquela pessoa é de risco porque o médico fala para alguém da família que faz parte daquela pessoa, que faz parte da família daquela pessoa e diz: olha, o quadro clínico desta pessoa é grave. E diz assim: no caso dela é só um milagre. Aí tem pessoas que dizem: agora eu sirvo a Deus. Deus, se o Senhor tirar esta pessoa do leito, eu me entrego para você. Não é assim que funcionam as coisas, não. Ninguém pode barganhar com Deus. A sua criação não pode fazer barganha com o seu Criador. Quer dizer que você quer servir porque você fez um pedido que se tirar a pessoa que você ama lá do hospital, que está no estado grave, do leito, você vai servir a ele? Não, não é assim. Negativo. Você tem que servir a ele não por isso e por outras coisas. Você tem que servir a ele quando você entender que você foi convidado por ele a servi-lo. Porque o convite vem para todos. Ninguém é especial diante de Jesus. Nenhum cristão é especial, mais do que o outro. Porque eu gosto mais de Pedro e gosto menos de João, e gosto mais de Tiago. Negativo. Jesus ama o servo e o livre. Jesus ama quem serve e quem não serve. Porém, quem serve já teve a condição de ser convidado. E quem não serve ainda não teve. Ou reteu, tendo, como Nicodemos fez, reteu, não aceitou e disse que não era a hora.
Porém, eu digo a você, quando é a hora? Quando é a hora que você vai reconhecer que para servir Jesus, você não precisa estar dentro de uma igreja? Para você servir Jesus, basta não só você aceitá-lo, mas basta você querer conhecer o teu Salvador. Reconhecer que Ele é a salvação da humanidade. Por que você não procura conhecer quem te salvou na cruz? Procura saber tantas coisas, mas quem te salvou você sabe muito pouco dele. E deveria saber mais. Quem não deve ter tanta ênfase de interesse para você é quem você dá tanto interesse em saber conhecer. Existem hoje pessoas que procuram mais saber de Hitler do que de Jesus. E quem deu a vida foi ele. Procure conhecer o dono da vida. Ele disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. 14:6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecer Jesus deveria ser uma obrigação de toda a criação humana, e não só de quem se converte. Jesus não tem só compromisso com quem serve, mas ele tem compromisso com a humanidade, porque ele não morreu para judeu, e nem para espanhol, e nem para americano, e nem para italiano. Jesus morreu para a humanidade toda. Vou provar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deveria ser uma obrigação de toda a criação procurar aceitar Jesus como seu Salvador. Deveriam procurar conhecer melhor quem nos salvou na cruz. Nicodemos, de quem nós falamos aqui, eu vou finalizar, vou terminar esta live. Ele nos ensina que ele foi um daqueles que teve a oportunidade de ser discípulo e ele escolheu ficar com o seu cargo ao invés de aceitar o convite do mestre. O jovem rico, ele fez a mesma coisa. Ele preferiu ficar com a sua riqueza do que ser discípulo do mestre. É por isso que Jesus responde e finalizo. Ele responde para Nicodemos: Ô Nicodemos, o vento assopra, ouves a sua voz. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo no seu coletivo, aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, em outras palavras, quando o convite chegar até você, se você ainda não o recebeu como seu Salvador, receba. Receba porque é de graça. Não precisa pagar nada para aceitar Jesus. Precisa simplesmente reconhecer o seu sacrifício na cruz e entender que ali ele não morreu sozinho. Ele não pereceu sozinho. Ele pereceu por toda a humanidade.
Ele comprou a minha vida e a tua vida. O dia que Jesus me convidou para servi-lo, eu rapidamente aceitei o seu convite. Aqui estão os dois modelos de pessoas prepotentes, que se garante naquilo que tem, que acha que não precisa de Jesus para nada. Nicodemos e o jovem rico. Esses dois modelos de pessoas, elas existem até hoje e vai existir até Jesus voltar. Quando alguém evangeliza outro aí fora e faz confissão de fé, a pessoa diz que não é hora. Na igreja, a mesma coisa, ainda não é hora. Ser cristão, você não vai precisar estar na igreja todo dia. Simplesmente você vai compreender que você fez uma aliança com quem salvou a tua vida pendurado no madeiro. Com quem entregou a vida dele por você. Fazer uma aliança com Jesus é fazer uma aliança de salvação. É você querer ser salvo. É você compreender que a tua vida tem valor para Ele. E que Ele precisa ser reconhecido pelo sacrifício que Ele fez. Vou finalizar. Você sabe o que Nicodemos ganhou com isso? Um aprendizado. Você sabe o que ele perdeu? Ele perdeu a oportunidade de ser o primeiro discípulo de Jesus e preferiu ficar com o cargo de príncipe dos sacerdotes. Em João 8:50, os fariseus, eles então descobrem que estavam perto de apanhar Jesus e prendê-lo. E os fariseus vai diante dos servidores e pergunta: por que vocês não trouxeram ele para a gente prender Jesus? E eles disseram o seguinte, deram testemunho de Jesus e falaram assim: nenhum homem pode falar as coisas que aquele homem falava. Logo em seguida os fariseus diz o seguinte: ele já enganou vocês? Porque eles estavam defendendo Jesus. E em seguida quem estava ali? Os príncipes dos sacerdotes. E quem estava com os príncipes dos sacerdotes? O príncipe Nicodemos. E Nicodemos deu testemunho de Jesus. E disse também que ele não é um homem. Em outras palavras, que as coisas que ele fala é vinda de Deus. E naquele mesmo momento, os fariseus ficaram com raiva do testemunho que Nicodemos dá de Jesus, porque ele teve que dar esse testemunho, porque ele esteve diante do Filho do Altíssimo. Foi convidado diretamente por ele para nascer de novo. E o que ele fez, ele não entendeu. Por ele não entender, ele perdeu a oportunidade de ser o discípulo primeiro de Jesus. Termino dizendo para você: todos que aceitam o convite de Jesus, o mesmo convite que ele fez para Nicodemos, ele faz para aquele que ele convida. Ele diz assim: agora que você me aceitou, você tem que nascer de novo. Você vai ter que se batizar para você ser uma nova criatura. Para que todas essas coisas ruins que você viveu em sua vida, elas sejam lançadas sobre as águas. Que morram todo esse mal, a maldição, esse lado ruim, seja ali afogado nas águas. É por isso que nós nascemos de novo. Porque para ver o reino, nós precisamos nascer de novo. Então, quando Jesus te fizer um convite, lembre-se,
o mesmo convite que ele fez para Nicodemos, que ele fizer para você, você vai ter que entender que para servir ele, você vai ter que nascer da água e do Espírito, para você ver o reino de Deus. Amém? Esta foi a palavra de hoje. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Eu tenho certeza que Jesus, se você não foi convidado, fique tranquilo. O convite será feito para você. E quando ele for feito, aceite. Porque você vai receber em tua vida o melhor presente que um ser humano pode receber, que é Jesus Cristo. Forte abraço e amanhã eu retorno novamente aqui por volta deste mesmo horário com outra mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Está terminado em nome de Jesus.